Agora, tem uma coisa também que me surpreende: o seguinte, esse menino Estevão, o Estevão, joga muito bem, parte para cima, dá gosto de ver. Mas essa dinheirama que estão falando que o Chelsea vai pagar, não é um negócio meio escandaloso? Porque, escuta, o Chelsea, na Inglaterra, contratou milhares de jogadores, claro que é um exagero, alguns jovens que não deram certo. Então você gasta 300 milhões, não sei de quê, para um jovem de 17 anos. Tem alguma coisa errada nessa acordo de contratação. Coisa errada na contratação, contratos com patrocinador, e alguma coisa errada na venda de. Não é possível um garoto que jogou poucas vezes no time titular, sabe? Que tem talento, que mostra ser. Valer isso tudo. Assim como o próprio Hendrick, assim como o Vitor Roque, sabe? Eu acho muito. Eu acho que tem participação de muita gente nesse dinheiro todo aí, tá? E voltando ao Abel, eu proponho esse campeonato de chute à garrafa. Quem que estiver interessado em participar, mande cartas para a redação do UOL. Mas tem que ser técnico de futebol e de preferência estrangeiro, porque os brasileiros nem garrafa estão chutando mais. Não, Ô, nem Tirone, garrafa. Oi. rapidamente, eu estava querendo citar a frase que a Mili Lacombe disse ontem no fim de papo sobre o Abel, e ela me mandou aqui ipsis literis, que eu achei muito boa, sobre essa questão do problema ou não de assinar o contrato, de avisar ou não o Palmeiras. O princípio básico da moralidade é fazer na gente o que a gente exige dos outros. É basicamente isso, certo? É isso. Então o discurso muito... Eu acho dele que esse é é o o que ele... principal ponto, né? Esse é o Abel. ponto principal da coisa, né? Às vezes você faz uma coisa, mas essa coisa de exigir a perfeição de todos os outros, você tem que exigir também a sua perfeição, algo do tipo. Eu acho que é isso. Isso que é o principal pra mim. Que assim, por exemplo, o Mano Menezes xinga a gente pra caramba na beira do gramado. Mas ele não vai na coletiva e se coloca como o grande educador Dono da de verdade, né? Dono da o verdade. dono da verdade. Felipão xingou gente a vida inteira. Muricy xingou gente a vida inteira. Eu acho que isso até que a torcida do Palmeiras às vezes fala, pô, como se só o Abel xingasse, como se só o Abel se portasse mal. Isso. É verdade, vários outros treinadores vão mal na beira do gramado. A gente se acostumou por anos, e sempre foi assim, de treinador xingando o juiz, treinador se portando mal, descumprindo a regra de ficar dentro da área técnica. O Abel não é o único que faz isso. Vários outros treinadores fazem. A grande questão é que o Abel é mais cobrado por conta da postura que ele parece ou diz ter nas coletivas de imprensa. E ele precisa entender que ele vai ser cobrado por isso. Porque se ele fosse o cara, como a gente está acostumado há 30 anos, a gente já está aqui falando, mais um que se porta mal, é mais um. Aliás, só uma coisinha que eu acho que dá uma puxada a mais é porque ele está ganhando. Ele está em evidência. Então, claro que vão falar mais dele. Claro, isso para mim, assim, quando o Arnaldo fala, ele não é nem de perto perseguido, eu acho até que tem um pouquinho sim, porque ele está ganhando, porque ele está em evidência. Mas vários outros caras se comportam mal como o Abel faz. Mas a diferença que o Abel precisa entender é que a partir do momento que ele vai para a coletiva e fala eu quero um futebol transparente, eu quero um futebol organizado, eu tô de saco cheio das coisas ruins do Brasil, e aí ele vai lá e faz tudo de ruim também, então não faz sentido. E aí essa frase da Mili resume perfeitamente. Ô Danilo, o Tele Santana também esbravejava na beira do gramado. E eu diria mais, morreu envenenado pelo futebol. Morreu cunhando uma frase, não tão brilhante como essa da Mili, mas ele dizia o seguinte, futebol, ele um dia disse para mim, se afasta, vai fazer outro tipo de jornalismo. Futebol não é coisa para gente séria. Ele sentar no futebol a vida inteira. Falou, pois é, e olha, eu até me vejo como uma pessoa séria, mas isso aqui não é para gente séria, porque ele implicava desde, Arnaldo e Tirone hão de se lembrar, com a bola da Federação Paulista de Futebol, Sim. que a Federação Paulista escolhia não porque era a melhor bola, mas que era a que pagava mais bola, entendeu? Não sei se fui claro. Então, sim. Ele chegava a esse ponto e esbravejava o tempo todo, porque
tinha as desconfianças dele, mas não se fazia de santo. Não se fazia de santo. E Outro como é cara que que fica o recentemente Fernando foi cobrado Diniz? Como é pelo que fica o Fernando Diniz nessa colocação do Danilo aí? Hein, Arnaldo? Hein, Bom Tirone? ponto. Não É um é? bom ponto. Ele é Não, porque ele parecidíssimo com citou o o Mano Abel. Menezes, não sei o quê, e o Ele psicólogo é, ele, Fernando Diniz. ele é parecidíssimo com o Abel, porque ele também se coloca num lugar moral, Isso. assim, acima de tudo, o tempo É. todo. Ele é assim. Ele é Outro muito cara que foi parecido com o cobrado Abel. recentemente pelo discurso, além do Diniz, foi o Tite, né? Quando ele foi falar, por exemplo, do Daniel Alves. Ele é tão correto e se posiciona, e na hora de falar de uma coisa que era tão evidente, que era o Daniel Alves condenado, ele deu tanta volta que depois ele teve que pedir desculpa. Então, normalmente, quando o cara tem um discurso, ele é cobrado por isso, assim como a gente vê muita gente falando, o Diniz é maluco, ele fala que é psicólogo e se comporta daquele jeito na beira do gramado, né? É normal, não é só o Abel que é cobrado por isso. Exatamente. Ainda é isso bem que mesmo. nós temos gente que fala, a gente pode discordar, criticar, sei lá o quê, né? Porque teve um tempo no futebol brasileiro que tinha um técnico que ninguém perguntava nada para ele, porque tinha medo da resposta. E o Strick, Quem? o homem tinha 2 metros de Quem? altura, e você tremia, você ficar perto do Strick. Se você perguntasse qualquer coisa, ele tomava logo uma na orelha. Então era um silêncio total. Ele faria, sabe, o Dorival Knipper, eu acho que era o nome dele, foi goleiro do Flamengo. Um tempo que. Algo por aí. As mensagens estão chegando aqui, ó. O Paulo Rebonato, que é palmeirense, fala o seguinte: Jesus largou, Vitor Pereira largou, Dorival largou, Castro largou e o Abel ficou. Eu entendo a dor. Palmeirense que está falando que na verdade é um pouco o espírito palmeirense. Que se dane se o Abel assinou ou não assinou. Importa que ele está aqui com a gente e tudo mais e tal. Que se dane a origem do dinheiro do MSI. O que vale é que o Corinthians foi campeão brasileiro de 2005. É isso. Em 2007 caiu. E o Júlio Monta fala: ninguém entende melhor o futebol brasileiro do que o Abel. Isso passa por imprensa, bastidores, futebol e torcida. Por isso é tão vitorioso e continuará. E o Anísio Franco fala: se não idealizassem Abel, um ótimo técnico, mas vamos dizer, ele fala uma palavra aqui que eu não posso falar, vou falar, mas sei lá, inexperiente, vamos dizer assim, o suficiente para tão novo se achar um salvador da pátria, diz ele. E como é que está a enquete? Vou falar, o Anísio Franco. A enquete está assim, Carajano. Você falou que você achava que satisfez os palmeirenses e ia ganhar, não é isso? Eu e o Juca também, né? Pois é, não está ganhando não. Ó. A resposta do Abel sobre o pré-contrato: satisfez os palmeirenses, 24%. Satisfez todo mundo, 5%. E não satisfez ninguém, 71%. Vai vendo. É porque juntou todo mundo corintiano, santista, São Paulino, rubro-negro. Claro. Exatamente. Então todo mundo achando que não satisfez, não. Os anti-Palmeiras. Os anti, exatamente. Arnaldo, e o São Paulo, hein? Satisfez? Foi um joguinho mais ou menos, com o time reserva, ganhou do Águia de Marabá, que vamos combinar, se não o mais fraco, talvez um dos mais fracos adversários desses que os grandes contra um goleiro monstruoso, contra um goleiro extraordinário, que fez a maior defesa do ano até agora. Que fez, exatamente, pegou tudo, o goleiro. E a gente estava falando sobre o Zubeldia e o comportamento do Abel. Teve um lance lá do Zubeldia que ele estava falando no ouvido do Eric como que ele devia bater o escanteio. Num lance lá, para você ter uma ideia das coisas. Mas, enfim, ganhou, poupou jogadores, está lá o São Paulo. Tironi, acho que o jogo de ontem, o que menos foi interessante foi o resultado do futebol apresentado. Eu acho que, primeiro, tem aquela situação que a Copa do Brasil às vezes proporciona, né, que é a visita de um time a um grande estádio com bastante público contra um time grande. Então, assim, a satisfação dos jogadores do Águia naquela oportunidade, troca de camisa, e jogaram sério, jogaram o máximo que puderam. Essa é uma das coisas saborosas da Copa do Brasil, que a Copa do Brasil ainda tem, né? Mesmo numa fase dessa. Então, eu acho que foi... E também, eu acho, daí tenho que reconhecer que a promoção que a diretoria do São Paulo fez em relação a ingressos para tentar atrair outro tipo de público, foram quase 40 mil pessoas, um jogo que já estava definido. E a gente viu o público, além de diferente, socialmente falando,
muitas famílias. Foi a primeira vez no estádio que eu vi 2 carrinhos de bebê. Com um bebê. A gente já viu bebê no colo, bebê. Mas carrinho de bebê foi a primeira vez que eu vi. Então, o público era diferente, o adversário era diferente, a atmosfera era diferente. O que foi, de novo, parecido foi. E aí dá para a gente falar das entrevistas. As entrevistas do Zubeldia são muito boas, em termos de conteúdo. Então, você fica prestando atenção, ele falando o espanhol mais pausadamente, para entender um pouco como é que é essa figura, o que ele pensa do futebol brasileiro, do time dele, dos jogadores. E, de fato, ele não sabia que o Abel tinha dado a indireta do chute na água e nem que o Trajano tinha convocado ele para o campeonato de bico na garrafinha. Mas eu acho que nesses 100 dias, eram 100 dias de São Paulo, alguém falou para ele já teve várias... ele está invicto, sim, tem resultado, sim, mas acho que várias situações, vários toques, assim, e são digitais no trabalho dele, e, sobretudo, essa questão de usar todos os jogadores, né? Agora, usar todos os jogadores, menos o Rames Rodrigues. Esse ele usou, mas como o Rames Rodrigues não se empenhou, ele desistiu. Então, ontem jogou o time reserva, com o Lucas reforçando para ganhar ritmo de jogo. Mesmo o time reserva tem um certo padrão que a gente já consegue ver nos times do Zubeldia, ganhou o jogo, tal, podia ter vencido mais. O personagem, de fato, acabou sendo o goleiro do Águia, lá com a família no Rio Grande do Sul, cara. Falando do avô, que estava lá numa situação segura, mas desabrigado ao mesmo tempo. Então, assim, os personagens do Águia foram as coisas mais interessantes, e as entrevistas e as falas do Zubeldia depois do jogo sobre futebol em si, sobre o jogo, E aí, até agora, é isso que eu quero ver também, de fato, como reagirá o Zubeldia numa derrota, numa eliminação, etc. Mas a postura bélica, por enquanto, não faz parte do perfil Zubeldia de conversar, de entrevistar, de responder. Pelo contrário, nesse aspecto, ele me parece, pegando técnico do São Paulo, bastante o Crespo, mas ele entrega muito mais conteúdo nas coletivas do que o Crespo, que entregava somente simpatia. O Crespo não queria problema com ninguém, não se aprofundava, mas era também um cara super... E hoje você tem, para quem assiste jogos do São Paulo, os jogos e depois as entrevistas para analisar o que ele traz, o que a gente não pode ver nos treinos, mas que a gente percebe. Às vezes ele responde a uma pergunta na coletiva sobre um jogador qualquer e se estende falando de todos os jogadores, especificamente, com detalhes. E mais uma vez, acho que isso foi marcante nessa vitória protocolar do São Paulo, que faz um jogo, aí sim, talvez no campo. O primeiro grande teste do Zubeldia na quarta-feira que vem contra o Talleres, que é um dos melhores times da Argentina, e o São Paulo precisa ganhar para terminar em primeiro na chave da Libertadores. Não são 100 dias, hein, Arnaldo? É menos, hein? Você falou 100 dias. Não, 30 dias, desculpa. 30 dias. 30 100 dias. Pô, 100 e 30 outra dias. coisa. 100 dias foi o E Carpini. outra coisa. Desculpa. 100 dias foi o Carpini. Fez um teste, o confronto entre os dois citados aqui, que foi um jogo horroroso. Aquele São Paulo e Palmeiras. 0-0. E foi a Horroroso última. aquele jogo. Você foi no jogo, você foi ao estádio, né? E Foi. acabou não tendo briga entre eles, mas o jogo foi horroroso e foi a despedida de Rames Rodrigues. Tá vendo? Ele entrou, andou em campo e nunca mais foi relacionado. Nem chute na garrafinha teve aquele dia. Não teve. Mas teve revezamento de reclamação, lembra? Teve sim.